Esse vídeo que eu estou postando para falar um pouco sobre a cruz em que Jesus Cristo foi pregado. Porque, em um exemplo, as testemunhas de Jeová vêm dizendo e argumentando que a cruz em que Jesus foi pregado, vem dizendo que Jesus não foi pregado sobre uma cruz, mas sim sobre uma estaca. E até as suas Bíblias, suas versões bíblicas, não vem falando que Jesus foi pregado em uma cruz, mas sim em uma estaca. Tanto a Bíblia católica quanto a evangélica fala que Jesus foi pregado sobre uma cruz. Então vamos percorrer sobre este assunto. O ensino das testemunhas de Jeová diz que a cruz é um símbolo pagão e não instrumento da morte, usada pelos romanos para matar Jesus. Jesus morreu numa estaca de tortura. Eles falam que o símbolo da cruz era um símbolo pagão e não de morte. Eles dizem isso, na verdade, porque eles não estão bem informados. Porque a cruz foi introduzida pelo rei Asmoneu Alexandre Janeu, introduzido durante o seu reinado em Israel em 103 a 76 a.C., como forma eficaz de punição contra os criminosos. Então vem desargumentando que eles falam que a cruz não era símbolo de punição, mas símbolo de adoração. É porque estão mal informados, por isso eles vêm afirmando isso. Deus diz que a cruz não era forma de punição, mas de adoração. Sim, certamente houve nos tempos mais antigos que o povo adorava Deus Tammuz, depois ao Deus Hormos, em forma de uma cruz, mas em Israel foi introduzida em Roma como forma de crucificação, como forma de punição a alguns crimes. Jesus morreu numa estaca de tortura, é o que eles afirmam. A cruz não representa a morte e a ressurreição de Cristo. Não é um símbolo cristão e também não é um símbolo de esperança. Eles vêm afirmando isso. Existia a adoração da cruz lá no Egito, muito antes que fosse adotada no cristianismo. Constantino era adorador pagão do deus Sol, cujo símbolo era a cruz, ou a letra T. A letra inicial ao deus falso Tammuz é o que Constantino percebeu numa visão em uma cruz. Então, era o sinal de seu Deus, porque Jesus Cristo não foi pregado numa cruz, mas numa estaca simples que tem feito a religião pela humanidade. Na página 263 dos livros deles, dos Testemunhos de Jeová, afirmando isso. Eles afirmando que nessa parte aqui, eles vêm afirmando que Constantino teve uma visão de uma cruz. Certamente ele teve uma visão de uma cruz no ano 321, verdadeiramente. E eles vêm dizendo que essa visão foi uma visão do deus Tammuz. Ele adorava Deus Tammuz. E aí eu pergunto para ele se ele teve uma visão da cruz e adorava o Deus Tammuz. Por que ele se tornou cristão, então, depois que ele teve essa visão? Na verdade, essa visão, ele teve uma visão da cruz, que representava o cristianismo, e ele fez um voto que se ele ganhasse aquela batalha, diz a história, que não estava muito a favor dele, ele se tornaria cristão. Então ele acaba vencendo a batalha. E no ano 323 ele constitui uma lei que dá o direito a todo cidadão a adorar qualquer religião. E até ali os cristãos eram mortos, muitos mortos de formas cruéis, e a partir dali passam a ter regalias dentro do cristianismo. A cruz é amada e respeitada por milhões de pessoas. A Enciclopédia Britânica chama a cruz de principal
principal símbolo cristão, mas os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração. Por que não? Essa razão é que Jesus não morreu numa cruz, porque a palavra cruz, geral traduzida cruz, é estauze, significa basicamente poste estaca. Eles vêm falando isso, mas também eles não levam em consideração que o grego passou por 5 alterações, 5 mudanças, que mudou o significado do grego. Então, houve algumas mudanças e eu não quero entrar muito em detalhes, porque eu quero postar esse vídeo rápido, um vídeo bem rápido, mas dando uma básica, porque se eu for entrar nesse detalhe do grego e cada alterações vai demorar um pouquinho mais. No quarto século, porém, o imperador pagão Constantino apostata promoveu a cruz como um símbolo deste, qualquer que tenha sido a motivação de Constantino. A cruz nada tinha a ver com Jesus, ele afirmando. O livro citado porque os cristãos verdadeiros não usam a cruz como adoração. Primeira, não há qualquer questionamento sobre a cruz, sobre Jesus ter morrido pregado numa cruz. Uma estaca de tortura requer um prego. Pregado nas mãos posto sobre o alto da cabeça. A Bíblia diz que houve mais do que um prego em suas mãos. João capítulo 20, verso 25. A Bíblia declara que as mãos de Jesus foram estendidas e não colocadas sobre sua cabeça. Lucas, verso 19, verso 18 ao 19. Que se fosse numa estaca, as mãos deviam ser colocadas para cima. Mas a Bíblia não fala que as mãos de Jesus foram colocadas sobre sua cabeça, mas as mãos foram estendidas. As mãos foram estendidas para os lados. E como podia estendidas para os lados se uma estaca não pode? Terceiro, os humanos colocam a inscrição sobre sua cabeça de Jesus e não sobre suas mãos. Se ele tivesse morrido numa estaca, a referência normal seria sobre suas mãos, que teria sido pregado sobre sua cabeça. Mateus 27, verso 37. Quarto, os ladrões que morreram com ele são descritos como um à sua direita e o outro à sua esquerda. Marcos capítulo 15, verso 25 ao 27. Devia ser que havia confusão, consequentemente, a cruz como um emblema de Cristo, pois a Bíblia fala dessa expectativa. Primeiro, a cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios, verso 18, verso 1 e 23 e 2 ao 8. Segundo, haveria inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, verso 18 ao 19. Terceiro, havia a cruz desprezada pelos homens, traria glória aos homens. Gálatas 6, verso 14. Quarta, os crentes são convidados a tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mateus capítulo 6, verso 24. Então, se Jesus não foi pregado numa cruz, por que a Bíblia usa tanto sobre a cruz? Em tomar a cruz sobre si, se a cruz era um símbolo de adoração, veneração aos ídolos. Além de tudo isso, temos a esmagadora comprovação histórica que os taus eram usados no primeiro século em Israel para designar a morte sobre uma cruz. O historiador L. Gonçalves, em seu livro Uma História Ilustrada do Cristianismo, página 81, mostra uma inscrição do primeiro século, encontrada em Roma, que apresenta uma figura de um asno crucificado com a seguinte inscrição: Alexâmeno
adora a Deus era uma forma jocosa dos romanos tratarem a religião cristã, retratando Cristo como um asno. Além disso, no final da década de 1960, foi encontrada em Israel uma ossada de um jovem que havia sido morto no primeiro século. A posição das perfurações em seus ossos demonstra o mesmo como morto em uma cruz e não em uma estaca ou fica reta. A fonte é o Estado de São Paulo, 5/1/1971. As escrituras afirmam que Jesus foi colocado em uma cruz. Tomé declara que só poderia acreditar na ressurreição de Cristo se visse o sinal dos pregos, plural, em suas mãos. Ou quem diga que ele foi colocado sobre um poste reto, com a peça transversal, onde suas mãos foram furadas com prego, e não como um único prego, como o caso de ter sido colocado sobre uma estaca ou viga reta. João capítulo 20, verso 25. Então eles têm uma tendência